Jeremias 11, a continuidade do texto que nós iniciamos pela manhã, meus irmãos. Jeremias 11, a partir do versículo 18, até o capítulo 12, versículo 6. Até o capítulo 12, versículo 6. Será a perícope exposta nessa noite, com a graça do Senhor. Assim diz o Senhor. O Senhor me fez saber, e eu o soube. Então me fizeste ver as suas maquinações. Eu era como um manso cordeiro, que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto, a ele cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua morte e dizem: não profetizes em o nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos: eis que eu os punirei. Os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não haverá deles resto nenhum, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano da sua punição. Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Por que prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente? Plantaste-os e eles deitaram raízes, crescem, dão fruto. Têm-te nos lábios, mas longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. Até quando estará de luto a terra? Se secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem: ele não verá o nosso fim. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fiz deles, ainda que te digam coisas boas. Amém. Uma das coisas mais chatas de você enfrentar, de você passar, é ser pego de surpresa. E aqui eu falo, é claro, com relação a algo desagradável. Você não está aguardando que aquela coisa aconteça e de repente ela surge. Tudo está indo muito bem, as coisas estão caminhando bem, e aí você pode imaginar isso em qualquer área, como por exemplo uma questão financeira, e de repente surge o problema. Como um goleiro que fica cego quando está contra o sol no campo, não esperava que isso acontecesse, e surge ali o problema para ele. Ou como um empresário que está tranquilo, seus negócios estão caminhando bem, mas de repente, de surpresa, ele é pego, e assim os seus negócios passam a dar errado. Ou então quando uma mãe, talvez o seu caso aqui, escuta o seu filho arrebentar um vaso no chão, enquanto você estava virado de costas, aquele vaso que você tanto gostava. Ser pego de surpresa, meus irmãos, não é algo agradável, certamente quando é algo que vem trazer problemas para nós. Nós não imaginávamos que isso fosse acontecer, e de súbito aquilo ocorre.
Jeremias, ele jamais previu essa situação. Ele foi pego totalmente desprevenido. O profeta não percebeu que os homens estavam armando um complô contra ele. Ele era, como diz o versículo 19, manso como cordeiro, que é levado ao matadouro, pego de surpresa, diante de um conluio, de uma conspiração, uma trama que estava sendo organizada contra a sua vida. Sim, o profeta, como um fiel pregador da palavra de Deus, se via num contexto de perseguição, meus irmãos. Uma perseguição que, nesse momento aqui, pelo menos, ela se dá de forma velada. Há um plano transcorrendo para tirar a vida do profeta. E a pergunta é, o que fazer diante disso? Quando nós, como povo de Deus, enfrentamos a perseguição, exatamente pelo fato de sermos povo de Deus, por sermos aqueles que anunciam as boas novas, aqueles que estão anunciando a Cristo e este crucificado, e por isso somos perseguidos. Qual é o caminho? Quando essa perseguição, especialmente, ela acontece de súbito, ela é de surpresa. Qual é a saída? Esse texto vai nos ensinar, meus irmãos, que em meio à perseguição, o Senhor Deus, ele exorta o seu povo a suportar, a confiar e a esperar nele. Eu vou repetir. Em meio à perseguição, Deus exorta o seu povo a suportar, a confiar e a esperar nele. Esse é o caminho. Essa é a única saída a tomar diante de uma perseguição, de uma conspiração que é assim tramada contra nós, por aqueles que são inimigos de Cristo. Veja novamente o texto, e como eu já expliquei outras vezes, veremos a partir dos pontos principais desse caso aqui, não exatamente a sequência dos versículos. Primeiro eu quero que você note a conspiração acontecendo. Observe, essa conspiração, meus irmãos, ela se assemelha a um romance de espionagem aqui no livro de Jeremias. Ao final do capítulo 11, ele está preso numa rede de intrigas. Veja o versículo 19, parte B, versículo 19, parte B. Veja como os inimigos planejam aqui assassiná-lo. Versículo 19, parte B. Destruamos a árvore com o seu fruto. A ele cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Sim, esses conspiradores, eles queriam pegar Jeremias. E você ouviu pela manhã a definição de conspiração na perícope anterior, que é essa ideia de conluio, essa ideia de algo sendo organizado nas trevas, nos bastidores, um quarto escuro, tramando ali para executar um plano maligno. Eles estavam procurando a morte de Jeremias. Eles não queriam deixar nenhum vestígio para trás. Não, eles queriam destruir a árvore e os seus frutos. Em outras palavras, os conspiradores queriam matar o profeta antes que ele tivesse algum descendente, de modo que o seu nome desaparecesse da terra. Percebe a malignidade do plano aqui? Não é simplesmente matar o profeta, é matar qualquer possibilidade que dele surja um outro, semelhante a ele, que Deus possa levantar e assim usar para denunciar os pecados do povo. Esse é o plano. A conspiração se dá dessa forma. Uma outra pergunta que surge em cima disso é, quem eram? Você pode perguntar, pastor, quem eram os conspiradores? Quem eram os inimigos de Jeremias? Veja, versículo 21. Os homens que conspiravam contra ele eram os homens de Anatote. Se você lembra de Jeremias capítulo 1, versículo 1, você sabe que lugar era esse. Deixa eu me lembrar a você, Jeremias 1:1. Pode abrir lá, sem desmarcar Jeremias 11:12. Jeremias 1:1. É dito acerca do profeta, ele é filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Portanto, meus irmãos, não é de se admirar que o profeta é pego de surpresa. Ora, os que estavam conspirando contra a sua vida eram da sua terra, eram da sua cidade.
Ainda mais que os homens que tramavam contra ele estavam envolvidos nessa trama, até mesmo amigos da família. Mais do que isso, alguns eram membros da sua própria casa. Veja o versículo 6 do capítulo 12. Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fies deles, ainda que te digam coisas boas. Em outras palavras, não confie nem mesmo em seus irmãos. Eles tramam contra ti. Sim, o profeta era desprezado e rejeitado. Ele não era respeitado nem mesmo em sua própria cidade, em sua própria família. Percebe o nível aqui da conspiração, do quão perversa ela é? Os seus estão tramando contra ele. E aí surge uma outra pergunta: qual é a razão para a conspiração acontecer? Qual é a razão? Versículo 21 do capítulo 11. Os homens de Anatote não gostavam da pregação de Jeremias. Versículo 21 do capítulo 11. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote que procuram a tua morte, dizem: não profetizes em o nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. Assim, meus irmãos, era uma congregação difícil. O lema deles era algo do tipo assim: fique calado ou morra. Se falar, corre risco de vida. A conspiração dos homens de Anatote é uma lição aqui, uma clara lição de como você não deve reagir à palavra de Deus. E sim, um ministro ele fica firme ou cai de acordo com a fidelidade da sua pregação. É a sua pregação, ou melhor, é a fidelidade na sua pregação que define se o ministro fica de pé ou cai. E se o ministro é fiel, a sua congregação fica firme ou cai, de acordo com a sua reação à pregação dele, porque a mensagem vem do próprio Deus. Os homens aqui de Anatote não queriam ouvir a voz de Deus. E não é difícil de adivinhar o motivo. Ora, como vocês já ouviram antes, Anatote era uma cidade de sacerdotes. E Jeremias já havia proferido uma mensagem bastante contundente contra o sacerdócio de Judá. Veja, novamente, capítulo 5, versículo 31, sem desmarcar Jeremias 11 e 12. Capítulo 5, versículo 31 de Jeremias. Lembrando a mensagem do profeta, denunciando os pecados da liderança eclesiástica. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. Capítulo 6 agora, versículo 13. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Ora, esse não é o tipo de mensagem que, proferida por um jovem profeta, é agradável aos ouvidos dos anciãos. De forma nenhuma. Na sua cidade, Jeremias soava como um traidor. Ele não só criticava a postura dos líderes, mas também condenava o culto deles aos ídolos. E lembre-se, isso estava envolto, em grande parte, com a economia local. Sim, semelhante ao que você ouviu agora há pouco, na leitura de Atos, capítulo 19. De forma semelhante. Quando a mensagem da palavra de Deus é anunciada fielmente, uma das consequências é o alvoroço. Assim como em Éfeso, homens se levantaram contra a pregação apostólica, contra a pregação do evangelho, porque o seu comércio seria desbaratado. Semelhantemente acontece aqui em Jeremias. A pregação reformadora de Jeremias, ela ameaçava toda a estrutura religiosa, social e econômica da sua cidade. Como se ele estivesse deixando os sacerdotes praticamente desempregados. Sim, eles já estavam fartos de ouvi-lo falar. Meus irmãos, pregar a Bíblia pode ser um ofício perigoso. Via de regra o é. Citando aqui uma história de um pastor
sobre um momento que ele teve com o seu filho, de ensino ao seu filho, ele diz o seguinte, escute bem, que ilustra bem essa questão do perigo que é pregar a palavra de Deus fielmente. Ele diz assim: certa vez eu estava lendo histórias bíblicas com um amiguinho de 3 anos de idade. Ao longo de várias semanas, lemos juntos sobre José, Jeremias, Pedro, Paulo, Estevão e Jesus. Lemos como cada um desses homens foi jogado num poço, lançado na prisão, apedrejado ou crucificado. Meu jovem amigo me perguntou muitas vezes: por que eles o jogaram no poço? Por que o colocaram na prisão? Por que eles o mataram? Eu sempre dava a mesma resposta: foi porque ele estava pregando a palavra de Deus. Numa dessas ocasiões, houve uma longa pausa. Papai, ele disse, eles vão te matar? Percebe? Foi uma pergunta precisa, que é fruto de um emprego eficaz de lógica indutiva. Baseou-se numa série de exemplos históricos e a pequena criança fez uma aplicação contemporânea, precisa. Meus irmãos, a palavra de Deus está repleta de histórias sobre homens que foram perseguidos por pregar a boa nova da graça de Deus. A pregação bíblica, a pregação reformadora, ela é ousada e por isso é um ofício perigoso. Esse perigo ele é reconhecido já na cerimônia de ordenação de um ministro, onde ele se coloca diante de Deus e da igreja para jurar solenemente fidelidade ao Antigo e ao Novo Testamento como palavra de Deus que vai anunciá-la fielmente. No contexto presbiteriano, que é o nosso caso aqui, também se faz juramento de lealdade à Confissão de Fé de Westminster e aos Catecismos Maior e Breve, que são símbolos da nossa igreja, da IPB. É prometido que haverá cumprimento com zelo e fidelidade do seu ofício. O ministro deve jurar que vai manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza da igreja. Citando agora de forma direta a nossa confissão de fé, no capítulo 22, os juramentos legais e dos votos, a seção 1, ouça o que diz a nossa confissão de fé. O juramento, quando lícito, é uma parte do culto religioso, pelo qual, numa ocasião justa, a pessoa solenemente jura chamando a Deus por testemunha do que assevera ou promete, e para julgá-lo segundo a verdade ou falsidade do que jura. Seção 3. Quem vai prestar um juramento deve considerar devidamente a gravidade de ato tão solene e nada afirmar, exceto aquilo que ele está plenamente persuadido ser a verdade, obrigando-se tão somente por aquilo que é justo e bom, e que ele acredita ser assim, e por aquilo que pode e está resolvido a cumprir. É, porém, pecado recusar prestar juramento concernente a qualquer coisa justa e boa, sendo ele exigido pela autoridade legal. Veja, quando um ministro presbiteriano ele é ordenado, ele jura isso, irmãos. E a natureza do juramento está ligada a esse caráter solene. Como é que alguém ainda pode ter a ousadia de chegar diante do Senhor Deus e da sua igreja e jurar falsamente? Como alguém pode fazer isso? E não apenas no contexto presbiteriano, também outros pastores ordenados. Já na ordenação, perceba, você nota aqui o perigo do ofício. Diante de Cristo está sendo feito um juramento solene de que nada sairá da boca para ser proclamado publicamente como evangelho que não seja exatamente o que diz a palavra de Deus. Como não entendermos esse ofício como algo altamente perigoso, sério e santo diante do Senhor Deus? Mas não apenas com relação aos ministros. Isso se aplica a todos os cristãos, nesse sentido agora eu digo. Quanto ao nosso compromisso, ao seu compromisso como crente, de não acrescentar nada à palavra de Deus, de não remover dela absolutamente nada também, mas anunciar o evangelho da graça, testemunhando de Cristo, exatamente como Deus diz em sua palavra.
Pense em algo mesmo anterior a isso. Quando você faz o seu juramento, o seu voto de membresia, de se comprometer a uma igreja local, a ser fiel à doutrina dessa igreja, a submeter às autoridades eclesiásticas dessa igreja, a guardar a palavra, a anunciar o evangelho, a dar bom testemunho, a criar seus filhos no temor do Senhor. Ora, tudo isso mostra a solenidade de tal ato que é nós estarmos envolvidos com o anúncio da palavra do Senhor Deus, seja ele público e oficial com os ministros, ou seja ele no testemunhar de Cristo em nossas vidas particularmente. Em essência, Jeremias aqui, ele fez e manteve o mesmo voto. Ele foi zeloso e fiel na manutenção da verdade bíblica, por mais que os inimigos do evangelho conspirassem contra ele. Sim, porque esse é um grande desafio. A conspiração sempre haverá. A questão é se nós nos manteremos de pé, pregando a palavra de Deus fielmente ainda, ou vamos ceder às maquinações dos homens. Temeremos as suas ameaças? Deixaremos de anunciar a Cristo por causa das perseguições? Por causa dos planos do diabo? Por causa das ações políticas, de qualquer outra área artística? Vamos deixar de fazer isso? Vamos ceder à pressão? Ou permanecer firme, assim como Jeremias, anunciando a palavra de Deus? Sim, a conspiração é o primeiro ponto aqui, mas veja agora a entrega. A entrega. O profeta, meus irmãos, ele conseguiu honrar os votos do seu chamado, porque estava comprometido com Deus. E o seu compromisso, ele permaneceu forte, mesmo em meio à conspiração. Ele não fazia ideia do que os seus inimigos estavam planejando contra ele. Mas veja o versículo 20 do capítulo 11 agora. Versículo 20 do capítulo 11. Logo que ele descobriu, ele se colocou sob a proteção de Deus. Versículo 20 do capítulo 11. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. De tempos em tempos, a igreja do Senhor, ela enfrenta ataques. Ah, pastor, mas isso é o tempo todo, não? Sim, de fato a gente enfrenta diariamente, mas de tempos em tempos, esses ataques eles são ainda maiores, ainda mais ferozes. Nós temos que enfrentar aqueles que tentam ridicularizar a nossa fé, que criticam a nossa doutrina, que escarnecem e blasfemam o nome do nosso Cristo. E a nossa reação, meus irmãos, muitas vezes, geralmente pelo menos, é nos defender. Queremos, por assim dizer, impor os nossos direitos, os postos direitos. Queremos ficar zangados, ou melhor ainda, dar o troco. Essa é a nossa reação natural, muitas vezes, dar o troco. Mas o profeta aqui, pelo menos nesse momento aqui agora, ele não demonstra raiva. Ele não procurou defender sua pregação ou justificar o seu ministério. Ele não culpou Deus nesse momento pelas mensagens que ele teve que pregar em nome dele. Ele não fez isso. Em vez disso, ele entregou a sua causa ao Senhor. Jeremias pediu ao Senhor que tomasse a sua causa e fosse o seu defensor. Julga a causa. A entrega do profeta estava bem colocada, meus irmãos, porque ele já havia provado sua lealdade. Veja o versículo 18, versículo 19, parte B. Havia sido o próprio Senhor quem revelou a conspiração. Versículo 18 e 19, parte B. O Senhor me fez saber e eu soube. Então me fizeste ver as suas maquinações. 19, parte B. Eu não sabia que tramavam projetos contra mim. Foi o próprio Senhor quem revelou a conspiração, mostrando seu cuidado para com o seu servo. Também foi o Senhor que o avisou que a sua própria família intentava traí-lo. Lá no versículo 6, capítulo 12. O próprio Deus avisou Jeremias. Você sabe o porquê disso, não sabe? Deus está cumprindo a sua palavra. Lá no capítulo 1 de Jeremias, Deus disse que ele não temesse, porque o próprio Deus iria guardá-lo. O próprio Deus iria cumprir a sua promessa de proteger o seu servo, e é o que está acontecendo aqui. Ele mesmo está dando as informações
ao seu servo. Ao manter Jeremias seguro, Deus cumpriu o que está lá em Jeremias 1:8. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Quando os homens de Anatote conspiraram contra Jeremias, foi o próprio Senhor, meus irmãos, que soou o alarme. A entrega de Jeremias estava bem colocada aqui, porque Deus estava comprometido com ele, o próprio Deus estava demonstrando o seu cuidado paternal. Mas também, a entrega do profeta estava bem colocada por causa do caráter de Deus. Jeremias depositou sua confiança no Senhor Todo-Poderoso, aquele que detém todo o poder, e ninguém, nem sacerdotes, nem profetas, nem reis, ninguém tem mais poder do que o Senhor. Jeremias confiou no Senhor, que é o justo juiz. As decisões de Deus, lembre-se disso e guarde no seu coração, elas são sempre justas, sempre. Porque Deus sempre conhece muito bem os fatos. Ele não é enganado, ele não pode ser subornado, ele não pode ser de forma nenhuma pego de surpresa. Ele testa o coração e a mente. Então, se você é inocente, isso pensando em qualquer circunstância da sua vida, você passa por uma situação em que naquela circunstância específica você é inocente naquele caso. Você não cometeu nenhum delito, você não fez nada. Se você é inocente, Deus é o seu melhor juiz possível. Deus é o seu melhor juiz possível. O teólogo holandês Gerhardus Vos, ele observa a calma confiança da oração de Jeremias aqui. Do versículo 3, veja o versículo 3, capítulo 12. Ele comenta, capítulo 12, versículo 3. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Gerhardus Vos observa que essa é uma oração, ele diz, para aliviar e tranquilizar a alma, como a que deriva tão somente de simplesmente aproximar-se de Deus. Ele ainda diz, a atitude devota de Jeremias foi uma atitude de suprema confiança em Deus. O profeta não tinha segredos a esconder de Yahvé, e a simples ação de derramar nos ouvidos de Deus as perturbações do coração traria calma e renovação. Percebe? A atitude dele aqui de entregar ao Senhor Deus a sua causa e confiar no justo juiz. É impossível você ler o relato da conspiração que o profeta teve que passar e não lembrar, não fazer direta conexão, não arbitrária, mas fiel, à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Assim como Jeremias, o nosso Senhor, meus irmãos, ele foi vítima de uma conspiração. Lá em Mateus 26, versículos 3 e 4, os escribas e fariseus tramaram contra ele para tirar-lhe a vida. Assim como Jeremias, Jesus foi traído por um companheiro próximo. Sua execução foi selada com um beijo. Lucas 22, 47 e 48. Assim como Jeremias, Jesus foi rejeitado por amigos e familiares por pregar em nome de Deus. Lucas 4, do 14 ao 30. Ele foi um cordeiro manso, levado ao matadouro. O Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos que Jeremias, sem dúvida, foi um dos profetas que predisseram como Cristo sofreria. A conspiração que o profeta passa aqui, nesses 2 capítulos aqui sendo narrados, narrando essa história, aponta para a conspiração, para o que o Senhor Jesus Cristo tinha que enfrentar e enfrentou em nosso lugar. Percebe? Cristo sabe o que é ser perseguido. Você fala de perseguição, você fica triste e até indignado com quanto você tem que enfrentar essa perseguição por causa da fé que você professa, lá no seu trabalho, no seu contexto de família. Pessoas que escarnecem, que tentam ali tirar a sua paciência. Deixa eu lembrar você nessa noite. O teu Senhor, o teu Salvador, ele sofreu perseguição.
O teu Senhor, pessoas próximas a Ele, conspiraram contra Ele para tirar-lhe a vida. Isso é consolo para a tua alma, porque o teu Senhor te lembra nessa noite, você que está em Cristo, Ele te lembra nessa noite que Ele sabe o que é sofrer. E Ele que sabe o que é sofrer, pode se compadecer das tuas aflições. Ele que sabe o que é ser perseguido, pode se compadecer da sua perseguição. Ele que sabe o que é sofrer conspiração e ter pessoas tramando contra ele, até mesmo para tirar-lhe a vida, pode e se compadece de você. Ouça atentamente, para você que está em Cristo e que sofre por amor a Ele, pela sua causa, pela causa do reino, Cristo sabe o que é sofrer. O próprio Senhor. Ora, se o nosso Senhor sofreu, meus irmãos, se o nosso Senhor enfrentou perseguição, se tiver uma ousadia de conspirar, tramar e até tirar a vida do Salvador da glória, o que dirá de nós? Quem somos nós, meus irmãos, para acharmos que podemos esperar menos do que isso contra nós? Os discípulos dele, os servos daquele que é o crucificado, os servos do servo sofredor, quem somos nós para acharmos que não iremos enfrentar também tais tramas? Sim, isso é consolo para a tua alma. Ao mesmo tempo, a palavra de Deus nessa noite, Ele conduz a descansar no Senhor, naquele que sabe todas as coisas e julga justamente. Foi exatamente o que o profeta Jeremias fez. Ele apresentou a sua causa para o Senhor diante do tribunal daquele que perscruta os corações, daquele que não deixa nada passar desapercebido aos seus olhos, daquele que sonda mentes e corações. Foi para o Senhor que ele apresentou a sua causa. Da mesma forma, nós como igreja do Senhor devemos fazer do mesmo jeito, quando formos perseguidos, quando os pregadores fiéis à palavra estiverem sendo assim, passando por tramas malignas contra eles, o que devemos fazer, antes de tudo, é orar ao Senhor Deus e confiar na sua providência e descansar que o justo juiz julga todas as coisas. Todas as coisas. Mas veja agora a condenação. Depois da entrega, da conspiração e da entrega, agora a condenação. Uma razão para entregar todas as coisas ao Senhor é que a vingança, meus irmãos, ela pertence somente ao Senhor, somente a Ele. Versículos 22 e 23 do capítulo 11. Então logo entregou tudo ao Senhor, o profeta recebeu o comunicado da condenação dos homens de Anatote. Veja, versículos 22 e 23, capítulo 11. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os punirei, os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não haverá deles resto nenhum, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote, no ano da sua punição. Nós vimos agora há pouco, a verdade que igrejas, congregações, o povo, ele fica firme ou cai, de acordo com como ele recebe a palavra de Deus. Receber a palavra de Deus de maneira a não acolher no coração, rejeitar a palavra fielmente pregada, é certamente um abraçar da destruição, um caminho de ruína. Mas o mesmo acontece com as cidades, com as metrópoles, com as nações. Os filhos de Anatote iriam cair pela espada e pela fome, é o que diz esses versículos. Simplesmente porque os homens da cidade não ouviram a voz de Deus. Meus irmãos, uma cidade que não permanece firme sob a palavra de Deus, certamente cairá sobre o seu juízo. Esse é um lembrete para todos, e especialmente para nós que somos pais, que Deus punirá cada pecado. Por que para nós pais? Reverendo, você pode perguntar, veja o texto novamente.
Eis que eu os punirei, os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome. O juízo alcançaria a todos, não apenas aos homens, não apenas às mulheres, mas os filhos deles também provariam o juízo divino. Meus irmãos, até mesmo as conspirações mais secretas dos homens de Anatote foram expostas pelo juízo de Deus. Da mesma forma, assim será com os nossos pecados. Há um comentarista do livro de Jeremias que ele conta o seguinte relato, falando sobre essa parte aqui. Ele diz assim: um dos meus professores de filosofia da faculdade, que lecionava ética de modo bastante eficiente, tinha um pôster na parede atrás da sua mesa, que dizia: eu vi o que você fez. O cartaz geralmente fazia com que eu me sentisse culpado por um pecado ou outro. A verdade é que nós podemos até tentar esconder nossos pecados, mas a nossa consciência nos lembra, e principalmente quando a palavra de Deus é pregada, que nós não podemos esconder nenhum pecado do Senhor nosso Deus. Deus viu o que você fez. Deus viu o que você fez. Ele sempre vê. Ele sabe o que você fez. Ele sabe o que você fez de segunda a sábado. Ele sabe o que você fez hoje, no dia do Senhor. Ele sabe o que você pensou. Ele sabe o que você pensou, mas não executou. Deus viu o que você fez. Sempre. E Ele, como diz Eclesiastes 12:14, há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Mas quantas vezes nós não agimos assim, à semelhança dos homens de Anatote? Você olha aqui para essa conspiração e pensa assim: que vileza, pastor, que crueldade, como aqueles homens poderiam conspirar, até familiares do profeta Jeremias, para tirar a vida do profeta. Mas quantas vezes não é você quem faz isso? Ainda que não literalmente, pensando e maquinando para tirar a vida de outra pessoa, literalmente, mas fazendo isso no seu coração, quebrando o sexto mandamento, assassinando o seu irmão. E você conspira, você fala com os outros em secreto acerca deles, em quartos escuros, em lugares que ninguém pode ver. Mas Deus viu o que você fez. Deus vê o que você faz. Deus sabe. Deus sabe das tramas. Deus sabe das conspirações. Deus conhece o mais profundo e escondido do seu ser. Deus sabe. Não adianta você alimentar os pecados em sua mente achando que ninguém está vendo. O Deus de toda a terra, o Deus Todo-Poderoso, o justo juiz, Ele viu o que você fez. E aí, você deve falar: pastor, então nós estamos perdidos, porque não tem passe sem pensar coisas pecaminosas. Não tem um dia sequer, pastor, que eu não venha, em algum momento, seja de forma mais grave ou não, a pensar coisas que são contra a lei de Deus. Estamos perdidos. É por isso que o que você deve fazer, e eu, é nos lançarmos na misericórdia de Cristo, que morreu na cruz pelos seus e pelos meus pecados. É para Ele que temos que recorrer, para o Senhor Jesus Cristo, aquele que nunca em sua mente, jamais subiu ao seu coração nenhum pensamento mau, aquele que nunca fez e participou de alguma conspiração ou maquinação contra o seu próximo. Pelo contrário, Ele deu a própria vida pelo seu próximo. É somente nos lançando na misericórdia de Cristo, meus irmãos, que morreu pelos nossos pecados, que é a esperança para nós, vis pecadores, que tramamos em nossas mentes e maquinamos em nossos corações
coisas pérfidas contra os nossos irmãos. Se não pedimos misericórdia a Deus, com base na morte e ressurreição de Cristo, nós estaremos nos unindo aos homens de Anatote. E não haverá outra saída a não ser receber o duro juízo do Senhor Deus. Assim como aqueles homens receberão o juízo do Senhor Deus, receberam temporalmente, quando Deus suscitou a Babilônia contra eles, assim nós nos uniremos a eles no juízo do Senhor. Mas veja, ainda há a queixa aparece aqui. A condenação de Deus, ela parece sim ser a última palavra. Ora, uma vez que Deus ele pronuncia a sua sentença de condenação, o que pode ser dito a mais? Os homens de Anatote teceram sua trama, Deus frustrou tais planos, e Jeremias entregou a sua causa ao Senhor. Agora Deus emitiu seu veredito contra os inimigos de Jeremias. Você poderia muito bem dizer, caso encerrado. Porém, o profeta ele queria ter a última palavra. Eis aí o problema. Ele estava entregue ao Senhor, mas ainda queria discutir. Jeremias ouviu a condenação, ele sabia que Deus defenderia a sua causa. Ele sabia que Deus é um justo juiz, que sempre pune os seus inimigos. Mas veja o versículo 1 do capítulo 12, na parte A. Veja como Jeremias tinha uma queixa ainda para registrar. Versículo 1, capítulo 12, parte A. Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. A essência da crítica aparece na parte B do versículo 1. Por que, pois? Por que prospera o caminho dos perversos? E vivem em paz todos os que procedem perfidamente. Em outras palavras, Jeremias queria saber por que coisas boas acontecem com pessoas más. Por que coisas boas acontecem com pessoas más? E por que coisas más acontecem com pessoas boas? Também é uma outra pergunta que a gente poderia tirar daqui. Mas especialmente a primeira. Por que coisas boas acontecem com pessoas más? Aqui há pelo menos duas respostas plausíveis, mas que as duas são erradas à pergunta do profeta. Uma maneira de explicar por que coisas boas acontecem a pessoas más é dizer que Deus não está no controle. Ora, se Deus não estiver no controle, fica fácil de explicar por que é que os ímpios têm sucesso. Por quê? Ora, se Deus não está no controle, o sucesso do ímpio ou o seu fracasso é devido aos seus próprios esforços em última instância. Não tem nada a ver com Deus. Deus não controla tudo. Ele não é soberano. No entanto, meus irmãos, essa não é, veja, o texto vai mostrar isso claramente, essa não é a resposta do profeta, essa não é a sua teologia. Não, de forma nenhuma. Jeremias sabe que Deus está no controle. Jeremias sabe que Deus é soberano. Ele sabe disso. Então qual é a outra resposta plausível para o questionamento do profeta, que também é errada? Mas é onde ele incorre em seu erro aqui. É para onde ele caminha. Se os ímpios prosperam, ou seja, se coisas boas acontecem com pessoas más, e Deus é soberano, Deus está no controle, então a única resposta viável é porque Deus não é bom. Deus não é bom. Considerando que Ele está no controle e os maus prosperam, Deus deve ser o culpado. Veja o versículo 2 do capítulo 12, versículo 2, parte A. Plantaste-os e eles deitaram raízes, crescem, dão fruto. Observe que Jeremias não questionou a soberania de Deus, mas a bondade dele. Ele sabia que plantar e arrancar são prerrogativas de Deus. Ele falou isso na última parte do sermão que nós vimos pela manhã. Ele reconhecia que os ímpios prosperam apenas porque Deus é quem permite que assim aconteça. E é precisamente isso que aborrecia o profeta. Como um Deus bom permite que os maus prosperem?
mesmo que seja por um curto período de tempo. Por que isso acontece? Ora, a razão para isso é porque ele não deve ser bom, afinal de contas. Veja, a queixa do profeta é o inverso do que diz o Salmo 1 que nós cantamos essa noite. No Salmo 1, lá no versículo 3, é o homem justo que é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. No Salmo 1, no versículo 4, os ímpios são apenas palha que o vento dispersa. A forma como ele cita aqui os ímpios é uma inversão disso. Aqui, em Jeremias 12, o contrário está acontecendo. Os perversos são regados e florescem. Eles estão dando seus frutos no devido tempo. Pior de tudo, veja, eles professam ser crentes. Versículo 2, parte B. Deus está sempre nos lábios, mas longe do coração. Sim, homens hipócritas que tinham Deus em seus lábios, que professavam a religião verdadeira, mas eram ímpios em seus corações, estavam prosperando. Por que é que Deus permitia que tais hipócritas prosperassem? Por quê? Essa fala de Jeremias, ela nos remete, meus irmãos, a um outro texto que foi lido na Santa Convocação nessa noite. O Salmo 73, o Salmo de Asaf. Deixa eu lembrar a você. Pode abrir lá novamente, o Salmo 73. Sem desmarcar Jeremias 12. Salmo 73. Lerei do versículo 1 ao 5, do 1 ao 5, e depois vou pular para o versículo 12. Fizemos a leitura já inteira, agora só essas duas partes, do 1 ao 5, depois do versículo 12. Diz a palavra do Senhor Deus. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, porque pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Versículo 12 agora. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Observe como os termos que ele utiliza aqui, o salmista Asaf, para se referir aos ímpios. Ele está dizendo, em síntese, que eles prosperam. E isso causou algo ruim no salmista. Vendo aquela situação, indignado com aquilo e questionando o porquê da prosperidade dos ímpios. Sim, o protesto de Asaf foi quanto à prosperidade dos perversos. E ele continuou reclamando, até que ele foi ao templo para adorar o Senhor Deus. Versículo 27. Veja, os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Aqui é a conclusão do que ele chegou acerca dos ímpios, mas você vai ver que ele faz referência ao templo, ao culto solene, lá no versículo 17, como nós lemos no começo do culto. Foi no momento da adoração a Deus, foi ali se encontrando com Deus, que ele chegou a essa conclusão. Foi suficiente para Asaf saber que Deus destruirá os ímpios no final. Isso aqui não parece suficiente para Jeremias nesse primeiro momento. Ele tinha sim ouvido que Deus iria destruir os homens ímpios de Anatote, mas o que ele queria é que o juízo fosse logo, sem demora, o mais rápido possível. Embora Asaf tivesse ficado satisfeito, Jeremias continuou a reclamar. Ele queria que Deus escrevesse o último capítulo sobre o mal humano imediatamente. E é exatamente assim que, por vezes, nós reagimos. Muitos de nós sentem o mesmo. Nós já ouvimos que Deus vai julgar cada ação, seja ela pública ou secreta.
Sabemos que todos os inimigos de Deus serão envergonhados no dia do juízo final. E ainda assim, nós ficamos desencorajados com o triunfo temporário dos ímpios. Olhamos para a sua prosperidade passageira e ficamos desestimulados, tristes, abatidos. Ansiamos pelo dia em que assassinos, estupradores, pedófilos, perseguidores da igreja e todos os inimigos de Cristo enfrentarão o juízo. Nós queremos isso. E em si não há nenhum problema. Nós oramos como profeta aqui no capítulo 12, versículo 3, parte B e versículo 4. Veja, arranca-os como as ovelhas para o matadouro, destina-os para o dia da matança. Até quando estará de luto a terra e se secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. É uma oração imprecatória e não há nenhum problema com ela. Não há, irmãos. Não há. Não há nenhum problema de você ansiar, desejar e colocar diante do Senhor Deus os inimigos da igreja de Cristo e dizer, Senhor, julga a tua causa. Como o profeta fez esse texto. O problema, sabe qual é? O problema está em não confiarmos em Deus. Eis aí o nosso problema. Nós olhamos para as circunstâncias e nos perdemos em meio a elas. Eis onde estão os nossos problemas. Não apenas o fato de que Ele pode fazer, devemos crer nisso, confiar, mas nós temos que crer que Ele certamente fará e que o seu tempo é o tempo melhor, é o tempo mais adequado, é uma demonstração da sua sabedoria. Por mais que a gente queira agora, destrói agora, Senhor, agora. Mas Deus sabe o tempo necessário, o tempo preciso, o tempo que Ele mesmo determinou, o dia do retorno do Senhor Jesus Cristo, para que isso aconteça. Todos os inimigos cairão e serão destruídos, condenados eternamente a viverem no lago de fogo e enxofre. Até lá temos que confiar no nosso Deus, sabendo que nosso Deus sabe o que está fazendo. E Ele mesmo cuidará dos seus adversários. Ele mesmo. No culto solene, a semelhança de Asaf, você está sendo lembrado disso essa noite. E se deparando com essa verdade de novo, assim como Asaf, responda ao Senhor em gratidão. Obrigado, Senhor Deus. Louvado seja o teu nome, porque eu olhei para o fim dos ímpios. Agora eu os vejo prosperando. Agora eu os vejo avançando. Agora, aparentemente, eles estão vencendo. Mas eu olhei para o fim dos ímpios. Hoje, quando eu me encontrei contigo no culto solene, eu olhei para o fim dos ímpios. E eu sei o que o Senhor Deus há de fazer com eles. Tu mesmo julgarás a tua causa. E em ti eu confio, em ti eu espero, em ti eu descanso. Por último, veja a competição agora. A competição. Jeremias fez um questionamento a Deus. Ele questionou o Senhor Deus aqui. E qual é a resposta? Qual é a resposta? Por que coisas más acontecem com pessoas boas? Ou colocando agora aqui, colocando que é o ponto principal, por que coisas boas acontecem com pessoas más? Essa foi a essência da pergunta de Jeremias. Por que os ímpios prosperam? Por que coisas boas acontecem com pessoas más? Por quê? Há boas respostas para essas perguntas aqui, meus irmãos, para essa pergunta aqui. E sem dúvida, Jeremias, ele esperava obter alguma. Talvez, quando ele fez seu questionamento, ele esperava que Deus desse uma resposta que viesse a ajudá-lo a compreender melhor o problema do mal. Talvez uma explicação filosófica sobre a relação entre soberania divina e responsabilidade humana. Talvez alguma coisa assim. E com frequência, é o que a gente espera. E até mais do que isso, é o que a gente exige do Senhor Deus. A gente quer uma explicação, nos termos que nós bem entendemos. Assim como Jeremias, nós queremos algumas respostas.
Queremos saber por que os inocentes sofrem enquanto os perversos prosperam. Queremos saber por que coisas boas acontecem com pessoas ruins. Mas Deus nem sempre responde às nossas perguntas. Na verdade, normalmente Ele não responde. Na verdade, no caso de Jeremias, Ele voltou com outras perguntas. Veja, versículo 5 do capítulo 12. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? A resposta de Deus a Jeremias termina com um ponto de interrogação. E essa, meus irmãos, é a estratégia habitual de Deus, quando as suas criaturas tentam arrolá-lo e interrogá-lo como uma testemunha. As palavras do comentarista Derek Kidner, ele diz o seguinte: a resposta de Deus nunca é filosófica, como se Ele nos devesse explicações, mas é sempre pastoral, para nos repreender, reorientar ou tranquilizar. A resposta é sempre pastoral. Do mesmo modo, isso te lembra outra coisa? Eu espero que sim. Quando Jó quis questionar o Senhor sobre o seu sofrimento, a resposta de Deus foi uma pergunta, ou no caso, várias perguntas. Ele diz: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Jó 38, 2 e 3. Também Paulo, quando tratando da doutrina da predestinação, ele faz uma pergunta hipotética. Romanos 9, 20. Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Percebe? Se há algum interrogatório, é Deus quem irá fazer as perguntas. Nós não questionamos a Deus, Deus é quem nos questiona. Não colocamos Deus sob o nosso microscópio, é Deus que nos coloca sob o seu. É Ele quem faz isso. É Deus quem pergunta. Quando Ele pergunta ao profeta aqui, parte da sua premissa, meus irmãos, era que Jeremias não tinha nada que exigir respostas. Nada. Mas veja, ele apresentou outro argumento também. Dizer que Jeremias não consegue correr com os cavalos é uma maneira até elegante de falar: profeta Jeremias, você não viu nada ainda. É esse o significado do versículo 5. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? A segunda parte reforça, reafirma o mesmo argumento. Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Em outras palavras, se você agora, a ideia é essa, que está a ilustração, andando a pé, ou seja, lidando com estes problemas, com os problemas da conspiração dos homens de Anatote, você está andando a pé. Como é que você vai fazer quando tiver que correr com os cavalos? Ou seja, quando a Babilônia invadir a terra, quando o juízo aumentar. A segunda fala, reforça a ilustração, porque primeiro ele fala da terra aqui, em paz, seguro, e cita a floresta do Jordão, que era muito permeada de leões. Se agora, no lugar mais tranquilo, tu te sentes inseguro, o que vai ser de ti? Como você vai reagir quando estiver lidando com adversários muito mais poderosos? Em outras palavras, o que você vai fazer diante de Nabucodonosor e do seu exército imbatível? O que você vai fazer, Jeremias? Como você vai reagir quando eu mesmo, que sou o juiz todo-poderoso, executar o meu juízo contra o meu povo? Como você vai lidar com isso? Em outras palavras,
Você não viu nada ainda. Percebe qual é a resposta de Deus aqui? Ele não respondeu a Jeremias. Não como Jeremias queria. Ele responde Jeremias perguntando a Jeremias. Os problemas que ele vinha enfrentando em Anatote, meus irmãos, não poderiam ser comparados em nada com relação ao que Jerusalém ainda enfrentaria. As coisas iam mal, de fato, mas certamente ficariam piores. Se ele achava que estava com problemas agora, imagine quando o pior acontecesse. Veja, qualquer pessoa que fica desanimada e se sente oprimida ou frustrada por pequenas coisas, jamais cumprirá o seu chamado divino. Colocando isso melhor, se você tem dificuldades para lidar com experiências difíceis agora na caminhada cristã, pior será quando você enfrentar maiores problemas, que provam mesmo a sua fé. Ilustrando isso, se você fica abatido com um Covid, com uma virose, a sua fé fica abalada, o que será quando o câncer chegar? Quando a perseguição de fato chegar? Assim como Jeremias, o mesmo é verdadeiro para todos os cristãos. Se você se queixa das coisas simples que Deus já lhe ordenou a fazer, então você não tem força, não terá força espiritual necessária para fazer aquilo que Ele quer que você faça em seguida, sempre obras maiores para o seu Senhor. Se seus problemas o impedem de fazer a obra do Senhor agora, você nunca terá força para fazê-la mais tarde. Se você quiser fazer algo grande para o Senhor Deus, certamente precisa começar com as coisas pequenas. E a única maneira de você conseguir fazer isso não é pela tua própria força, crente. Porque sim, todos nós nos cansamos, todos nós nos encontramos fatigados, todos nós precisamos de refrigério, todos nós precisamos da força e do poder que vem do Santo Espírito. Ora, como você pode correr com cavalos? Como é que nós podemos competir com cavalos? Vá para Isaías, capítulo 40, versículo 28 a 31. Isaías 40, versículo 28 ao 31. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O Senhor é quem dá a força para nós mantermos o ritmo, mesmo quando nós corremos com cavalos, isto é, mesmo quando enfrentamos problemas tão grandes ou maiores do que Jeremias enfrentou, perseguição, conspiração, engano, tentativa de assassinato, combate à nossa fé, problema na saúde, seja o que for. É Deus quem revigora as nossas forças. Ser pego de surpresa, de fato, é algo difícil de lidar quando um problema aparece. Para todos nós. Para todos nós. E nós questionamos, não apenas como Jeremias, nos termos de Jeremias, que eu citei algumas vezes, como, parafraseando, né? Porque coisas boas acontecem com coisas ruins, com pessoas ruins, perdão. Mas também perguntamos, temos a ousadia de perguntar, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Sim, o pressuposto é esse. Estou sendo fiel ao Senhor Deus, estou buscando a sua palavra, estou temendo a Cristo, porque coisas ruins acontecem comigo que sou bom. R.C. Sproul, ele tem uma frase que destrói esse tipo de pensamento. Ele diz assim:
Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Isso aconteceu uma vez, com uma pessoa, e ele se entregou voluntariamente. Voluntariamente. Como diz Isaías 53, versículo 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Mas, pastor, não tem circunstâncias que nós somos inocentes, como o senhor citou naquele momento, sei lá, uma situação de uma discussão, de um problema, sei lá, de um conflito em que eu não fiz nada ali de pecaminoso? Sim, mas eu estou apontando aqui para você pensar em última instância. Tudo que acontece conosco, tudo sem exceção, deveríamos pensar assim: ora, qualquer coisa que eu recebo da parte de Deus vem da sua providência e da sua graça maravilhosa. Eu não mereço absolutamente nada. E tudo que acontece de ruim comigo, eu, como pecador miserável, mereço receber. Quando Deus dá uma vida longa a você, de 70, 80, 90 anos, de saúde, de prosperidade em outras áreas, não é que Deus te deva isso. É por sua graça, você não merece isso. Não é porque você é uma pessoa boa, mas a despeito da sua ruindade, da sua maldade, em Cristo Ele te dá isso. Ele dá isso a alguns. Coisas ruins aconteceram com uma pessoa boa uma única vez. E como diz Sproul, Ele se entregou voluntariamente em nosso lugar. Como ouvimos pela manhã, recebendo sobre si as maldições do pacto, para que todas as bênçãos da aliança caíssem sobre nós. Todas elas. O que inclui você está seguro em Deus. Em meio à perseguição, Deus exorta o seu povo a suportar, a confiar e a esperar nele. Que seja essa a sua resposta nessa noite ao Senhor Deus. Confie no Senhor, espere no Senhor, e certamente as suas forças serão renovadas em Cristo, caminhando assim, em meio à perseguição, seja o que for, para a glória de Deus somente. Amém.